Ei, me responde uma coisa. Já aconteceu de você olhar para a própria vida e sentir que não tinha mais forças para continuar? Como se tudo tivesse chegado ao limite e nenhuma saída aparecesse diante dos seus olhos. Você já sentiu que chegou ao fim da linha? Hoje eu vou te mostrar que o fim para o homem é apenas o começo para o extraordinário. Prepare-se para ver o invisível se tornar real e o impossível se curvar diante da fé. O que você vai ouvir hoje mudará sua percepção sobre a vida. Para compreender o milagre, precisamos primeiro entender o que é o impossível dentro da nossa limitação humana. O impossível é uma barreira de vidro que construímos com base nas leis da física, da medicina e da lógica. No entanto, existe uma dimensão onde essas leis são meras sugestões. Quando falamos de milagres, estamos falando da interrupção soberana da ordem natural. Não é apenas sorte, não é coincidência. É o dedo de Deus movendo as engrenagens do universo em favor de alguém. Imagine uma sala de cirurgia onde os monitores mostram uma linha reta. O silêncio é absoluto. Os médicos balançam a cabeça em sinal de derrota. Mas, em um segundo que desafia toda a ciência acumulada em séculos, o pulso retorna. O coração, que já estava frio, volta a bater com uma força inexplicável. Isso não é ficção. É a realidade que milhares de pessoas experimentam todos os dias. O milagre começa onde a esperança humana termina. Ele floresce no deserto da alma, quando todas as fontes secaram e a única coisa que resta é o clamor silencioso de um espírito que se recusa a desistir. Neste primeiro momento, quero que você abra seu coração para a ideia de que o universo não é apenas matéria, mas sim um reflexo de uma vontade divina que anseia por se manifestar em sua vida. A fé não ignora a realidade. A fé sobrepõe a realidade com uma verdade superior. O testemunho que você carrega dentro de si, ou aquele que você está prestes a receber, é a prova de que você não está sozinho nesta jornada. Há alguns anos conhecemos a história de Maria, uma mulher cujo diagnóstico era uma sentença de morte definitiva. O câncer havia se espalhado como raízes profundas e os especialistas deram a ela apenas semanas. Humanamente, a história de Maria deveria ter terminado ali, em um quarto de hospital gelado. Mas a oração é uma força que viaja além das paredes físicas. Enquanto os médicos preparavam os cuidados paliativos, uma corrente de fé se formava. O que aconteceu a seguir desafiou o entendimento clínico. Em 30 dias, os exames que mostravam sombras escuras e invasivas agora mostravam tecidos limpos, como se nunca tivessem sido tocados pela enfermidade. O médico-chefe, um homem cético e devoto apenas à ciência, disse: "Eu não sei o que você fez, mas isso não é medicina." Esse é o poder do testemunho. O milagre não serve apenas para curar o corpo, mas para deixar uma marca indelével naqueles que assistem. Ele é um sinalizador luminoso que aponta para o alto. Maria não apenas sobreviveu, ela se tornou um farol de esperança para todos os corredores daquele hospital. Muitas vezes, o milagre que Deus opera em você é a ferramenta que Ele usará para converter o coração de quem está ao seu redor. Se você hoje está diante de um laudo negativo, de uma porta fechada ou de uma sentença de fracasso, lembre-se, o veredito final não pertence ao homem. O juiz supremo ainda não deu a última palavra sobre a sua situação. Nem todo milagre é uma cura dramática. Às vezes, o maior milagre é aquilo que não aconteceu. Quantas vezes você sentiu um impulso súbito de mudar de caminho? Quantas vezes o seu carro não pegou ou você perdeu uma chave apenas para descobrir mais tarde que aquele pequeno atraso te livrou de um acidente fatal? O testemunho de proteção é o milagre silencioso da mão de Deus sobre nós. Imagine um jovem viajando por uma estrada perigosa à noite. Um cansaço inexplicável o faz parar em um posto de gasolina por apenas 5 minutos. Nesses 5 minutos, um desabamento ocorre exatamente no ponto onde ele estaria se não tivesse parado. Ele nunca viu o anjo que o segurou, mas ele sentiu a presença. O sobrenatural opera nos detalhes, nas coincidências que são, na verdade, providências. Devemos ser gratos pelos milagres que não vemos, pelas batalhas que Deus luta por nós enquanto dormimos, pelos inimigos que Ele afasta sem que sequer saibamos seus nomes. A proteção divina é um manto que nos envolve desde o ventre materno. Cada dia que você acorda e coloca os pés no chão é um testemunho da misericórdia renovada. O fato de você estar ouvindo esta mensagem agora é por si só um milagre. Você sobreviveu a dias difíceis, a dores que ninguém soube e a perigos que você nem imaginou. Celebre o Deus que te guarda na saída e na entrada, hoje e para sempre. Existem milagres que tocam a nossa provisão, a nossa mesa e o nosso sustento. Há momentos em que a conta bancária está zerada,
o armário está vazio e o desespero começa a bater à porta. É nesse cenário de escassez absoluta que o Deus da multiplicação se manifesta. Lembro-me do testemunho de um pai de família que, em meio ao desemprego, tinha apenas o suficiente para uma última refeição para seus filhos. Ele não reclamou. Ele deu graças pelo pouco que tinha. Naquela mesma tarde, uma batida na porta trouxe não apenas o sustento, mas uma oportunidade que mudaria sua linhagem para sempre. O milagre financeiro não é sobre ganância, é sobre a fidelidade de um pai que cuida dos seus. Deus não precisa de muito para fazer muito. Ele precisa apenas da sua disposição e da sua confiança. No deserto, o maná caía do céu. Hoje, as janelas do céu continuam abertas para aqueles que reconhecem que toda boa dádiva vem do alto. Se você está passando por um inverno financeiro, não foque no que falta, foque em quem tem tudo. O testemunho de provisão é a prova de que o seu valor para o Criador excede o de qualquer lírio do campo ou ave do céu. Ele conhece as suas necessidades antes mesmo de você as pronunciar. Prepare-se, pois o seu deserto está prestes a se tornar um pomar frutífero. Talvez o milagre mais difícil de se ver, mas o mais profundo, seja a restauração de um coração endurecido e de uma família destruída. Testemunhos de lares que foram despedaçados pelo vício, pela traição ou pelo ódio, e que depois foram reconstruídos sobre a rocha da fé, são verdadeiras ressurreições espirituais. Quando um filho que estava perdido nas sombras das ruas volta para casa com um olhar de paz, ou quando um casamento que estava assinado no tribunal é restaurado por um abraço de perdão, o céu entra em festa. Não existe caso perdido para o Deus que faz novas todas as coisas. Muitas vezes o milagre da restauração exige tempo e paciência, como um artesão que cola peça por peça de um vaso quebrado. O resultado final, no entanto, é muitas vezes mais forte e belo do que o original. Se você tem chorado por alguém da sua família, se as suas lágrimas molham o travesseiro todas as noites por um ente querido, saiba que cada lágrima é uma oração colhida. Deus está trabalhando no secreto, movendo corações que parecem de pedra, transformando-os em corações de carne. O milagre da reconciliação é a prova de que o amor divino é a força mais poderosa do universo, capaz de atravessar os abismos mais profundos para resgatar quem amamos. É fascinante notar que muitos dos maiores cientistas da história eram homens e mulheres de profunda fé. Eles entendiam que a ciência explica o como, mas a fé explica o quem e o porquê. O milagre não é inimigo da razão, ele é a transcendência dela. Existem casos documentados em grandes centros médicos, como a Mayo Clinic ou o Harvard Medical School, de recuperações que os médicos chamam de remissão espontânea. No entanto, para quem tem olhos espirituais, o nome disso é intervenção divina. Quando a biologia para de responder e a física parece ser dobrada, estamos diante da assinatura do Criador. O testemunho de um cientista que se ajoelha após presenciar o inexplicável é um dos mais fortes que existem. Isso nos mostra que não precisamos desligar o nosso cérebro para acreditar no sobrenatural. Pelo contrário, quanto mais estudamos a complexidade da vida, mais percebemos que um milagre é a maior prova de inteligência superior. Você é um milagre biológico e espiritual. Cada célula do seu corpo trabalha em uma harmonia tão perfeita que desafia o acaso. Se Deus cuida da órbita dos planetas, você acha que ele se esqueceria de cuidar da sua saúde e do seu bem-estar? A ciência descobre as leis, mas Deus é o legislador que pode abrir exceções quando ele bem entender. Muitas vezes, o milagre não vem no momento em que pedimos, mas no momento em que estamos prontos para carregá-lo. A espera é a escola da fé. Existem testemunhos de pessoas que esperaram 10, 20 anos por uma promessa. Durante esse tempo, elas foram provadas, moldadas e fortalecidas. O milagre que demora a chegar geralmente é aquele que terá o maior impacto. Pense em Abraão e Sara, ou em Isabel. A espera transformou o milagre em algo que ecoou por gerações. Se você está no período de espera, não veja isso como um não de Deus, mas como um ainda não. O tempo de Deus é diferente do nosso cronômetro. Ele está preparando o cenário, movendo as peças e, acima de tudo, preparando você. Um milagre recebido precocemente pode ser desperdiçado. Um milagre recebido no tempo certo torna-se um testemunho eterno. Mantenha a sua lâmpada acesa. A sua persistência em meio ao silêncio é o que atrai a atenção dos céus. Não pare de crer só porque ainda não viu. A semente sob a terra está crescendo, mesmo que você não veja o broto. O seu testemunho de perseverança será o combustível para muitos que estão prestes a desistir. A espera não é ausência de Deus. É a preparação para a sua glória mais intensa.
Há milagres que acontecem dentro de nós antes de acontecerem fora. É o milagre da paz que excede todo o entendimento. Estar no meio de uma crise financeira, de um luto ou de uma perseguição, e ainda assim sentir uma calma profunda no peito, é algo sobrenatural. O mundo nos diz para ficarmos ansiosos, desesperados e deprimidos diante dos problemas. Mas o testemunho de quem encontrou a paz divina no meio do caos é algo que confunde o inimigo da nossa alma. Lembro-me de uma mulher que perdeu tudo em um desastre natural, mas enquanto estava sentada nos escombros, ela cantava louvores. Quando perguntaram como ela conseguia, ela disse: "Eles levaram a minha casa, mas não podem levar o meu Deus." Isso é um milagre. É a vitória do espírito sobre a matéria. Essa paz interior é o solo onde os milagres externos começam a germinar. Quando você para de lutar com suas próprias forças e descansa na soberania de Deus, você abre espaço para que Ele lute por você. Se o seu coração está agitado hoje, eu declaro o milagre da calma sobre a sua mente. Que o mar agitado dentro de você se silencie diante da voz de quem comanda os ventos. A paz é o primeiro sinal de que o seu milagre está a caminho. Como nos posicionamos para o milagre? A resposta é simples, mas profunda, através da entrega e da expectativa. O milagre raramente acontece para quem é indiferente. Ele requer um passo de fé, por menor que seja. O cego de Jericó teve que gritar. A mulher com o fluxo de sangue teve que tocar na orla. Pedro teve que sair do barco. O seu testemunho começa com uma atitude. Comece a agradecer pelo milagre antes mesmo dele se manifestar. A gratidão antecipada é a forma mais alta de fé. Quando você louva em meio à dor, você está dizendo ao universo que confia no caráter de Deus mais do que nas suas circunstâncias. Mude a sua linguagem. Em vez de falar sobre o tamanho do seu problema, comece a falar para o problema sobre o tamanho do seu Deus. O poder da vida e da morte está na língua. Declare cura, declare restauração, declare portas abertas. O milagre é uma frequência espiritual. Quando você se alinha com a vontade de Deus através da oração e da palavra, você entra na sintonia do impossível. Não peça por milagres com o coração cheio de dúvida. Peça com a certeza de que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Você está a um passo, a uma oração, a um sim de distância da sua maior vitória. Chegamos ao ponto crucial deste roteiro. Você. Todas essas histórias e conceitos convergem para a sua realidade atual. Você não está assistindo a isso por acaso. Este é um encontro marcado pela providência. O próximo testemunho que as pessoas vão contar será o seu. Eu vejo correntes sendo quebradas agora. Eu vejo diagnósticos sendo revertidos. Eu vejo processos judiciais impossíveis sendo destravados. Eu vejo filhos voltando para casa e mentes sendo libertas da depressão. Receba isso como uma semente de fogo no seu espírito. O Deus de ontem é o mesmo de hoje e será o mesmo de amanhã. Ele não mudou e o seu braço não se encolheu. Prepare-se para testemunhar. Quando o seu milagre acontecer, não se cale. Conte para a sua família, poste nas suas redes, glorifique em voz alta. O testemunho é o que mantém a fé da comunidade viva. Ele é a prova de que o céu continua ouvindo a terra. A partir deste momento, caminhe como alguém que sabe que o extraordinário é o seu novo normal. A sua história não termina na dor, ela termina na glória de um milagre que ninguém poderá negar. A luz de Deus brilha sobre você agora, iluminando cada recanto escuro da sua existência. Vá em frente, com a cabeça erguida, pois o dono do universo caminha ao seu lado, e ele tem prazer em fazer o impossível por você. Se você crê que o impossível pode acontecer na sua vida, deixe o seu amém nos comentários. Escreva também o nome da sua cidade e estado para que possamos nos unir em uma corrente de fé por você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um milagre hoje.